Como a fisioterapia esportiva auxilia o atleta ao retorno às suas atividades? Você já se fez essa pergunta? Fique com a gente hoje e aprenda um pouco mais sobre isso. Então, hoje a gente está com o Diego, que é fisioterapeuta, doutor Diego, especialista em reabilitação do esporte. Diego, se apresente um pouco melhor para o pessoal de casa te conhecer. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, e você? Tudo bem. Primeiro, agradeço o convite da Atlas Educacional. Meu nome é Diego Padovan, eu sou formado em Educação Física, eu me formei em Fisioterapia. A gente que agradece por ter aceito o nosso convite, Diego. E vamos bater um papo a respeito um pouquinho de exercício, qual a importância, a reabilitação, como é que funciona. E eu estou aqui à disposição. Diego também é professor de anatomia da IDOMED, né, Diego? Isso, do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto. Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, leciona nas disciplinas na medicina? Isso, na medicina, anatomia, com cadáver, e na anatomia palpatória com seres humanos. Então, o aluno reconhece as estruturas no corpo de outro aluno. Que legal. Anatomia é uma matéria que pega um pouquinho a gente no curso de medicina, né? Pega um pouquinho. São nomes, né, diferentes que o aluno chega, ele não está acostumado a escutar, mas depois, durante o andamento aí do curso, fica mais fácil. É uma matéria com bastante conteúdo, bem pesada para o primeiro ano de faculdade, né? Tem bastante nome diferente aí para chegar de repente aí em 6 meses, assusta um pouquinho, mas é a base da compreensão do corpo humano. Diego, então, a respeito do nosso assunto de hoje, que a gente vai abordar com o Diego a reabilitação no esporte, para a gente começar esse assunto, né, a gente vai falar sobre a importância da atividade física, né? Hoje em dia, assim, a gente vê que mais do que nunca as pessoas estão buscando se exercitar. E você, como fisioterapeuta, especialista na área, o que você fala para o pessoal de casa, assim, qual é a importância, qual é a relação importante que existe entre a atividade física regular e a saúde no geral? Perfeito. O primeiro desafio é a pessoa começar o exercício, né? O pessoal fala, tem que fazer exercício, a esposa fala para o marido, tem que fazer exercício, o marido fala para a esposa. E a primeira recomendação para quem quer começar exercício, iniciar a prevenção é começar pouco. Começar uma vez na semana, 2 vezes, do que começar a fazer 5 vezes na semana, falar, vou mudar minha vida, não é assim. Tá? Os benefícios do exercício, ele é pensado principalmente no músculo, né? A pessoa fala músculo, estética, mas vai além da musculatura. A gente pensa em aspectos aí cardiovasculares, aspectos até mesmo, né, neurais, tá? Então, ele acaba beneficiando um conjunto de sistemas, não só a parte muscular. Que eu costumo falar para os meus pacientes, né? Eu falo, gente, o segredo começa hoje, né? Com 10 minutinhos. Doutor, eu não vou dar conta de caminhar 1 hora todo dia. Vai hoje, pega o cachorro, pega a esposa, pega o marido, pega a criança, dá uma voltinha no quarteirão de casa, amanhã dá 2, depois da manhã 3, depois da manhã 2 quarteirões, e aí vai indo, né? Gradativamente. É progressão, a gente fala progressão, quando tá no exercício, progressão de carga, né? E essa progressão pode ser feita aumentando a frequência semanal de exercício, aumentando a carga, mas sempre com respeito àquela estrutura, né? O que o pessoal deve levar em conta é o efeito agudo e o efeito crônico do exercício. O benefício é decorrente do efeito crônico do exercício. Uma vez na semana, uma vez no mês, realmente não é benéfico para o indivíduo. Ele vai observar as mudanças estruturais, os benefícios, de acordo com a cronicidade. Tá? Por exemplo, a força ela vai começar a se expressar, isso em termos de evidência científica, depois de 4 semanas, até mesmo a hipertrofia. Então, é um pouquinho de paciência e realmente é a progressão. Então, para a gente deixar isso claro, né? A gente fala muito sobre que atividade física faz bem, que é benéfico. Então, assim, pensando assim, em mobilidade, em motricidade a longo prazo, quais são os benefícios e quais são os conselhos que você dá para o pessoal de casa e começar a se exercitar pensando em longo prazo? É uma coisa que eu pego no pé, inclusive, não só dos meus pacientes, mas casa de ferreiro, espeto de pau, né? Principalmente na minha família, dos meus pais. Eu costumo comentar assim, hoje em dia, as pessoas que são nossos avós, né? Eles têm uma saúde longeva, estão
A longevidade aumentou muito porque eles são pessoas que são oriundas do campo, né? E a gente hoje trabalha só sentado, né? Perfeito. Então, assim, você, como fisioterapeuta, especialista, quais são os benefícios e como você falaria isso para o pessoal de casa começar a se exercitar e se conscientizar da importância do exercício para a mobilidade a longo prazo? Ótimo. Tem uma frase que eu acabo comentando com os pacientes também e os clientes, se você não buscar o exercício agora na saúde, você vai buscar o exercício na doença, é fato, tá? Imagina você trabalhar a vida inteira, chega em uma determinada fase que você fica tranquilo e você não consegue sentar e levantar ou se deslocar do seu quarto para a cozinha. Então, realmente, o exercício ele tem que ser inserido na rotina da pessoa. O corpo ele é feito para movimentar, então ele só desenvolve com estímulo. Então tem que dar o estímulo, não só o estímulo mecânico, ele acaba acarretando em mudanças estruturais, pensando em músculo, tendão, irradiando força para o osso desenvolver, mas como estímulos cognitivos. Então tem muitas evidências comentando, por exemplo, a longo prazo, que o exercício ele tem potencial, fator protetivo para doenças relacionadas à cognição, Alzheimer, Parkinson. Então, essa visão de que exercício ele só visa musculatura, melhora da musculatura, ela tem que ser revista. Tá? Muita gente pensa exercício, pensa em pessoa sarada, né? Isso. Pessoa forte, né? Pensa que todo mundo tá fazendo exercício para ficar bonito, né? O aspecto estético, né? Ele conta muito. E o apelo da mídia também, usar imagens de corpos desenvolvidos, musculatura, é muito forte. Então, o acesso à informação hoje ela é rápida, mas se você analisar diversos pesquisadores, brilhantes pesquisadores, eles possuem 100 seguidores, enquanto outras pessoas que não são da área e propagam uma mídia forte, acaba propagando uma informação errada relacionada ao exercício. Mostra muito mais a estética, né? Do que a necessidade do exercício em si, né? E associado a informações errôneas. Né? Errôneas, o que é mais perigoso para quem está vendo. E esse assunto rola no WhatsApp, a avó manda para não sei quem, a tia manda para não sei quem, e acaba caindo nas pegadinhas. Enquanto os pesquisadores sérios aí acabam discutindo outros aspectos que são realmente relevantes e importantes para o corpo humano. Chega muito assim, às vezes a sogra chega, o pai, a mãe chega porque viu na internet isso, porque viu na internet aquilo. Até fazer exercício físico demasiadamente, ou passou de uma hora faz mal, é verdade, né? Isso. Gente, não é assim, a gente tem que procurar informação de qualidade na internet, né? Por exemplo, a gente estava batendo papo com relação à hérnia, né? Pode correr, não pode correr. Realmente quem tem hérnia, a pessoa pode correr. A corrida, ela vai hidratar o disco, ela é benéfica, né? É claro que tem que avaliar a clínica, se aquela pessoa realmente está com algum desconforto mais pontual, mas se ela for capaz de correr, sem problema nenhum. Tá? Mas ainda se tem isso. Mochila pesada nas costas de crianças, vai acarretar algo, celular, dor cervical, isso aí já está bem descrito que não vai causar o que está se propondo na mídia, né? Não pode agachar, tem hérnia, vai pinçar a raiz, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Com as informações, então quer dizer, né, a gente fala, até eu como médica, né, a gente tava conversando sobre, eu comentei, falei, porque eu tenho 2 hérnias de disco, né, e correr é uma coisa que eu evito, eu sempre gostei de caminhar, de correr, e eu tô pensando em progredir para pedal agora, né, e você disse pra mim, não é proibido correr, né, tem que ver se não tá com quadro agudo, mas assim, na internet que você vê difusamente propagado é que não pode correr quem tem hérnia de disco, né. Isso, aí a gente tem que ver o quadro agudo realmente, né, porque o exercício ele inflama, ele tem um caráter inflamatório, então dependendo aí da fase que o indivíduo está, a gente tem que falar, espera um pouquinho, vai devagar, mas assim que o indivíduo for capaz de exercer aquela atividade sem problema nenhum, tá? Antigamente se falava também a respeito de no pain, no gain, né, tem que dói para ganhar alguma coisa. Sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho, mas isso também, a gente observa que a longo prazo o exercício você aumenta a musculatura desenvolve e a gente não observa o processo inflamatório. Existe então, hipertrofia sem processo inflamatório. Existe, né? Acaba diminuindo aí esses processos inflamatórios. E falando então, já que a gente entrou no assunto, né, na questão a gente comentou sobre as hérnias, tudo, o que você fala, assim, o que é a reabilitação esportiva propriamente dizendo e qual a importância dela para os atletas de alto rendimento?
Isso. Então, quando um paciente vai na clínica, no consultório, a primeira coisa que eu pergunto, Márcia, é qual o perfil desse paciente? Porque quando a gente fala em atleta, a gente tem que ter em mente 3 tipos de atletas. Nós temos aí os atletas recreacionais, nós temos os atletas amadores e os atletas de alto rendimento. Então, depende muito de cada caso. Geralmente na clínica vai aparecer atletas recreacionais e amadores. Que são nós, né? Que Somos nós. Geralmente o recreacional. Então tudo vai ser adaptado dentro do contexto desse atleta recreacional, tá? Do amador também e do alto rendimento também, tá? É claro que nós temos as avaliações, avaliação de força, mobilidade, tá? Mas muitas vezes o atleta amador recreacional, ele vai passar um dia na semana lá e depois ele vai sair, ele vai tocar atividade na vida dele. Então, cabe a gente orientar e educar esse paciente a como levar uma vida aí saudável dentro desse quadro. Já o atleta de alto rendimento é um bicho de outro mundo. Então, vai passar poucos nas mãos. Tem um limiar de dor muito maior do que a população em geral. Tem um limiar de dor diferente, mas depende muito. Tem os atletas também que acaba sendo, um termo popular, chorão, né? Mas a gente tem que respeitar a dor. Falando em dor, ela é subjetiva, é pessoal. É subjetiva, né? Então é difícil a gente falar, ó, tá sem dor, né? Então é um outro caso. Mas depende muito do perfil de cada um, se é amador, recreacional ou alto rendimento. Então, essa questão de orientar a reabilitação esportiva para o atleta em si depende muito, né? Muito. Uma coisa que é muito subjetiva, tem que procurar o atendimento para você orientar conforme cada caso. Muito, que é a famosa prática baseada em evidência, né? Então é o ambiente, o indivíduo, a tarefa, e tentar ajustar dentro do contexto daquele paciente. Por exemplo, o paciente não tem gelo em casa, isso já aconteceu. Não consigo aplicar, então não vai aplicar gelo, não tem como a gente falar, ó, faz isso. Então a gente tem que entender bem esse contexto aí e ir ajustando. Às vezes a pessoa é um atleta amador, mas ela trabalha 12 horas fora de casa. Como que ela vai fazer compressa de 3 em 3 horas? Isso, 4 em 4 horas? É uma informação que você vai perder tempo, vai se desgastar e não encaixa no contexto daquele indivíduo. Então a gente tem que traçar outras estratégias para ele fazer em casa, senão vai estar perdendo tempo. E continuando nesse assunto, né? Quais são as lesões mais comuns que você encontra nas diferentes modalidades, né? Digamos assim, nos atletas de baixo rendimento, os atletas amadores, no caso, os atletas de alto rendimento. As mais comuns geralmente são entorses, torcer o pé. É muito comum, né? Então é engraçado a entorse, se você torceu uma vez e não tratou, a gente já observa na evidência que quem torceu uma vez o pé vai torcer de novo, se não tratar. Isso é fato, é esperado. Pode perguntar para quem já torceu uma vez, provavelmente a pessoa vai falar, pô, torci mais de uma vez, que já é esperado, já está na literatura. Então, entorses a gente observa que é comum a gente encontrar, geralmente joelho, tá? Lesões meniscais, lesões ligamentares. E quem trabalha com atleta overhead, trabalha bastante ombro, geralmente são lesões em ombro, tendinopatias e geralmente são essas lesões mais comuns, tá? Quadril, nem tanto, tá? Uma estrutura mais estabilizada pela própria articulação, mas a gente encontra também. E as famosas dores lombares, né? E cervicais. As dores lombares e cervicais, eu acho que é um problema que acho que nenhum ser humano escapa delas. Não escapa. Lá na clínica eu falo, ó, tá com dor lombar, dor cervical, não apresenta nenhum sinal clínico, nenhum teste que fala, ó, tá acontecendo algo mais sério, vamos ver. Eu falo assim, vai fazer pilates. Pilates é o que tem de melhor aí para a coluna. Em termos de evidência, o pilates é o que há realmente de recurso mais agradável para tratamento de dores relacionadas à coluna. Diego, e assim, em quanto tempo, você estava falando sobre as lesões de menisco, né? E a gente vê, assim, igual você falou, os atletas de alto rendimento principalmente, né? Tem uma lesão meniscal e daí 3 dias a pessoa quer voltar à atividade física. Tá. Eu não sou atleta de alto rendimento, eu faço musculação e às vezes, assim, dá 3 dias, uma dor lombar e a gente já quer voltar à atividade física, né? Tá. Quanto tempo você orientaria uma pessoa, um paciente, a permanecer, assim, quanto tempo tem para recuperar de uma lesão meniscal, por exemplo? Depende. Essas lesões mais comuns. Depende da lesão e depende se há cirurgia ou não, tá? Dependendo da lesão, em caso cirúrgico, remove um pedaço do menisco
E essa pessoa vai andar e vai retornar o quanto antes, porque não tem mais estruturinha danificada. Em casos de sutura, né, do menisco, aí demora um pouquinho mais, tá? Mas geralmente 3 a 6 meses já é um critério bom para essa pessoa estar retornando aí para o exercício, pensando em exercícios não de alto rendimento, tá? Então, entra naquela mesma questão. É um atleta amador, um atleta recreacional, um atleta profissional, tá? Um amador e recreacional a gente consegue, brinca um pouquinho, sente como é que tá, mantendo ele na clínica, avaliando, e vamos retornando devagar. Por exemplo, LCA hoje 9 meses. 1 ano, para o cara voltar para o alto rendimento. Que é o ligamento cruzado anterior do joelho. Que é o ligamento cruzado anterior do joelho. Tem alguns protocolos de 6 meses o cara tá já em campo, mas é um outro aspecto. É que são as lesões mais comuns no futebol. Isso, aí a gente pensa no futebol. Tá? O pivô gira em cima do joelho e acaba gerando a lesão. Mas são algumas visões, né? Então tem a visão do treinador, que quer que o cara volte. Volta logo, quanto mais cedo, melhor. Tem a visão, no caso de atleta de rendimento, tem o patrocinador, que esse cara tem que voltar. Tem o atleta que quer voltar. Tem o físio, o médico que quer segurar um pouco mais. E tem você que não quer deixar ele fazer atividade. Então é uma discussão bastante séria. Eu fiquei no Cazaquistão um tempinho. Nossa. E é muito sério. A hora que você está inserido dentro de um time de alto rendimento... Você chegou a ser preparador? Eu fui físio lá no Cazaquistão, de um time de alto rendimento. De time de futebol. Futebol da Premier League. Vou dar um exemplo de contexto. Lá era gelo, neve. Então é assim, a maioria dos estudos, não tem um estudo relacionado a atletas de futebol que treinam em gelo, em neve, em -2, -3 de temperatura. Não tem na literatura especificando isso, né? Muitas vezes eu ensinava eles a cair, tá? Então realmente era neve, gelo e o fator ambiental a gente não consegue controlar. Assim como outros fatores. Por exemplo, aumentar o índice de lesão. Um juiz ruim numa partida aumenta o índice de lesão, tá? É um fator que a gente não consegue controlar. Um buraco no chão. Então a gente fala de fatores extrínsecos e temos os fatores intrínsecos. O indivíduo já está velho, a idade, o indivíduo já teve lesão. Esses fatores a gente não consegue controlar, mas outros fatores a gente consegue controlar. Pensando que os intrínsecos são mais controláveis pelo próprio ser humano e pelo preparador, e os extrínsecos não tem como controlar, Não né? tem como controlar. A gente tem que entender esse ambiente. Aí fica mais fácil. Acaba que a fisiopatologia, assim como o tratamento, o segmento nessa questão aí do seu trabalho, é muito subjetivo para cada atleta e para cada caso. Isso. Vai do terapeuta entender esse contexto. Então, toda vez que a gente pensa em esporte, o terapeuta tem que entender o ambiente que o indivíduo está inserido. E eu falo mais, eu acho que o terapeuta tem que estar envolvido dentro daquele esporte, aquela coisa, sobe no palco e vê o que está rolando. O terapeuta tem que sentir na pele o que é tem aquilo. Que sentir. É diferente. Porque ele sabe se colocar no lugar do atleta e assim sabe vai. Enquanto ele vai poder exigir ou orientar aquele atleta a voltar ou não à atividade física naquele determinado tempo. É sempre ambiente, tarefa e indivíduo que a gente tem que levar em consideração. Ambiente a gente tem que entender. A tarefa ela sempre tem que ser uma tarefa agradável para o atleta, para melhorar a adesão a esse tratamento, a esse treinamento. Tem um termo muito legal, Márcia, que se baseia em flow feeling, né? Não sei se você já fez alguma tarefa e teve sucesso e falou, nossa, parece que eu tive sucesso e consegui fazer, eu fiz a tarefa. Geralmente nem parece que eu fiz, nem foi parece tranquilo, que eu fiz. Né? Em indivíduos altamente treinados, participando de competições, falando, não, aconteceu determinado fator e eu fiz e consegui. São indivíduos treinados, que equalizou o nível da tarefa com o nível de desafio da tarefa. Então ele fica numa zona de flow feeling. Ele não vê aquilo como um desafio. Não vê. Agora, você dá uma tarefa de alto nível para o indivíduo que tem uma capacidade de habilidade baixa, ele vai entrar em ansiedade. Ou se você dá um indivíduo que tem uma alta capacidade, uma tarefa relativamente baixa, ele vai entrar em tédio. Então, sempre equalizar esses dois níveis aí de habilidade e tarefa.
Principalmente para nós atletas amadores, Principalmente. Né? Porque é muito desestimulante, né? Isso, é essa a questão. Tá? O fator motivacional é importante para o exercício. Muitas vezes começa o exercício, a pessoa, na semana seguinte, ela já tá, não vou fazer mais, né? Então, por isso a frequência baixa, por isso tarefas que agradem as pessoas. Agradem, principalmente no começo, né? Principalmente no começo. Geralmente, na clínica, eu acabo falando, que exercício que você gosta? Então, quem escutar depois aqui esse bate-papo vai entender qual exercício você gosta. Qual exercício você gosta para começar? A ordem do exercício é um fator importante. Não só para esse fator motivacional, quanto fator de ganho de força. Tá? Eu quero ganhar força em tríceps. Vai começar com o exercício de tríceps, porque tem mais energia, mais substrato. Eu sei que minha personal vai assistir, depois ela vai dar Que bom. Mas, ó, eu sou uma pessoa assim, eu fiquei 2 semanas sem fazer atividade física por conta da coluna, né? E aí eu me sinto bem treinando superior. Legal. Até por conta da coluna, eu acho que é uma coisa que às vezes me segura um pouco, eu exigir um pouco mais de mim para treinar membros inferiores, né? Então, igual eu voltei, eu volto começar no superior. Ótimo. Porque se eu voltar a começar no inferior, eu vou sentir a dor e não vou querer ir amanhã. Ótimo. E isso é legal o próprio cliente falar, né? Falou, ó, eu tô me adaptando bem nesse contexto. Ótimo, a gente vai por esse contexto. Aí durante a terapia a gente muda alguns detalhinhos, tá? Hipertrofia, pensando em hipertrofia, a hipertrofia ela vai ocorrer independente da ordem de exercício. Meu quadríceps vai crescer. Mas agora pensando em força, que é diferente de hipertrofia, se você quer ganhar força em quadríceps, então a ordem, o fator ordem, você vai começar a sua sessão com quadríceps. E assim vai. Mas hipertrofiar, todo mundo vai hipertrofiar. E o que as pessoas, só pra gente terminar essa parte aqui, né? O que as pessoas às vezes pensam que só a importância da atividade física, o exercício, né? A caminhada, o pedal, o cardio, né? Que a gente fala, é pra saúde cardiovascular, né? É pra saúde cardiovascular. É pra saúde cardiovascular. Ela em si não vai causar hipertrofia e não até causa, mas não necessariamente a hipertrofia, né? Ela é mais indicada para melhora da saúde cardiovascular. Isso, é uma via diferente, né? E porque as pessoas pensam assim, só vai emagrecer se fizer caminhada, se correr, né? Legal. E quanto mais hipertrofia, maior o metabolismo, mais acelerado é o metabolismo, né? Melhor. E mais a pessoa emagrece, né? Isso. O emagrecimento, Márcia, é interessante, né? A pessoa fala, vou fazer 5 vezes na semana exercício, 6 vezes agora, eu vou emagrecer. Vou correr 5 vezes na semana. Vou correr 6 vezes na semana. Mas o emagrecimento, o fato é a alimentação. Não adianta o indivíduo falar, eu vou fazer exercício 6 vezes na semana, vou correr. É a alimentação que é o ponto principal. Então, se o indivíduo ele não come bem, se ele tem que ajustar, ou ele come bem, come bastante, é uma balança. Ele tem que entrar em déficit, manter um exercício, claro, o sistema ele tem que se adaptar ao novo substrato, né, a essa adequação. Mas se quer emagrecer e tudo mais, por exemplo, pacientes com dor em joelho, sobrepeso, não é bacana, tá? O que eu falo? Você vai no nutricionista. Primeiro tem que começar a emagrecer, para depois fazer atividade. Pode fazer atividade em conjunto, tá? E deve fazer, porque o sistema ele vai se adaptando. Mas se a pessoa quer emagrecer, atribuir isso ao exercício, eu vou emagrecer com exercício, tá errado. Ele vai emagrecer com alimentação, tá? Por exemplo, dor em joelho, o sobrepeso não é bacana. Dor lombar, sobrepeso, gera dor lombar? Não. Tá? Isso já está bem preconizado também. O que provavelmente vai gerar dor lombar, pensando em sobrepeso, é essa inatividade, tá? Mas causas de dor joelheira, legal, tratar a obesidade. E assim vai, tá? Então, o que você me fala assim, a fisioterapia, ela ajuda na prevenção de lesões, fazer a fisioterapia preventiva, principalmente para atletas de alto rendimento, ela ajuda na prevenção de lesões? Ela ajuda, tanto que tem exercícios específicos apontados na literatura que fala, esse exercício aqui é um exercício muito bem recomendado para, por exemplo, prevenir estiramento de posterior de coxa, os isquios surais, né? Antigamente conhecido como isquios tibiais. Então, sim, tem exercícios específicos para determinadas musculaturas que eles falam, esse aqui vai conseguir dar uma segurada. Só que lembrando dos fatores extrínsecos e intrínsecos, né? Vai falar, só fazer esse exercício vai prevenir? Vai ajudar, mas tem muito fator envolvido aí durante
durante o percurso desse atleta. O que cabe a gente tentar controlar o que dá para controlar. Ele pode fazer uma fisioterapia para ganhar uma estabilidade motora maior, para ganhar uma mobilidade maior, mas não vai impedir de ter um buraco na via que ele estiver correndo, né? Não vai impedir. Aí a gente entender realmente esse ambiente que está inserido e fazer o que dá para fazer. Por exemplo, o atleta brigou com a esposa, com o marido um dia antes, ou o patrocinador tirou a grana daquele atleta. Então tem muito fator. Acaba sendo um fator intrínseco, que não é controlado e que atrapalha, né? O que eu observo, Márcio, é que eles separam musculatura de aspectos neurais. Então tá em conjunto, né? Então a cognição, o mental, ele tá em conjunto com a musculatura. E isso pode acometer, tá? Indivíduos, por exemplo, que tiveram LCA rompido. Tem alguns estudos bem bacanas comentando que esses indivíduos em determinada fase vai usar um óculos que tira a visão. Para quê? Para sobrecarregar a estrutura proprioceptiva do joelho. Ele não vai olhar mais para o joelho dele para ele ter essa percepção, esse feedback. Pô, meu joelho está aqui, eu não preciso olhar mais. Por conta daquela questão da hiperreflexia. Também. Hipervigilância de dor. A questão é você tirar o sistema visual, nesse exemplo, para ele usar mais o corpo sem olhar. Então ele sobrecarregar uma estrutura, tirando uma outra estrutura que ele usa durante o dia. E depois remove e assim vai. Tá? Muito então, interessante. Ele acaba bloqueando ali para esquecer do joelho, digamos assim. Isso. Para esquecer aquela dor, digamos, entre aspas, para poder... Aí, posteriormente, tira essa venda. Isso. Porque vê que já vira do próprio sistema nervoso autônomo, né? Isso. Por exemplo, em adolescentes, a gente não vai pensar em músculo. O músculo ele não é responsável pelo ganho de força. Quem vai ajudar o ganho de força é o sistema neural, que ainda está em formação, aquele sistema neural que está enviando uma informaçãozinha para o músculo. Então, crianças e adolescentes, a maturação é neural. Então, o exercício ele vai sobrecarregar esse sistema neural. Já a hora que a gente fica um pouquinho mais velho, já está maturado e tudo mais, quem vai falar, agora é a musculatura. Agora quem dá conta é a musculatura. Então, são diferentes aspectos. Dependendo da fase aí, é uma abordagem, é uma teoria. Isso tem que ficar bem claro pro pessoal de casa, né? Quem dá conta na idade adulta, gente, de fazer a gente andar, de fazer a gente viver, de fazer a gente levantar, de fazer a gente sentar no vaso sanitário, é a musculatura, né? O músculo. E assim, o treino de força, ele reduz mortalidade. E não é uma porcentagem baixa, não. É 21%, 25% de mortalidade por todas as causas, câncer, doenças cardiovasculares. Treino de força. E associado com treino aeróbio, isso aí sobe para 30%. A atividade aeróbica, ela reduz, de acordo com a OMS, ela reduz em 50% o risco de evento cardiovascular, infarto, AVC, se a pessoa fizer uma caminhadinha de 45 minutos, 3 vezes na semana, né? Ótimo. Recomendação da Organização Mundial de Saúde. Mas ótimo, mantém. Mas tudo tá apontando hoje, Márcia, pro treino de força. E uma coisa que tem que ficar claro também, treino de força não é só academia. O pessoal fala, não gosto de academia, não vou fazer academia. É difícil alguém não gostar de academia. Quando vai lá no consultório, eu falo. Só começar, gente. Começar e depende muito do terapeuta, porque depois a pessoa vai gostar. Mas tudo tá apontando pro treino de força. Treino de força. Não precisa ser com ferro, Hoje tem muito estudo voltado para os treinos de força, treino né, Diego? de força. Mostrando que ajuda... Ele reduz o risco de doenças graves, reduz o risco de doenças cardiovasculares. Até mesmo tendão. Emagrecimento, Tratar a tendinopatia. Tira a carga, o tendão não gosta de carga. O tendão adora carga. Então vai treinar forte, dependendo da situação do indivíduo. Para melhorar o tendão ele gosta de carga. Então a gente vai colocar carga no tendão. Seja por uma baixa carga e muita repetição, ou seja, uma alta carga e baixa repetição. Tem que saber também, gente, que é tudo com orientação de um profissional, né? Isso, falando assim, parece que a pessoa vai lá, chega na academia... Vou tratar minha tendinopatia de supraespinhal. Aí pega 10 quilos, você fazer lateral com 10 quilos de cada lado. Mas ele gosta, é a fisiologia do tecido, né? O tendão ele não é muito irrigado, não chega muito sangue nele, ele transfere força do músculo pro osso. Então tem todo um ajuste aí. Como não tem muito sangue ali, tem que exercitar ele para poder ter uma recuperação, né? Demora um pouquinho mais, que não chega sangue, e assim vai.
E, Diego, tem alguma diferença? Eu sei que é muito subjetivo, né? Como a gente já conversou até agora, mas assim, alguma diferença para você falar mais para o pessoal de casa entre uma fisioterapia para recuperação de um atleta amador e de um atleta de alto rendimento? Tá, tem diferença. Tem sim. Atleta amador, provavelmente ele vai passar na clínica lá 1, 2 vezes na semana e ele vai ter que ser muito bem orientado porque ele não vai permanecer na clínica. Ele vai melhorar a dor dele e ele vai sair e vai tocar a vida dele. O do alto rendimento não, geralmente o do alto rendimento ele fica com você. Ele vai ficar lá 3, 4 dias na semana e o que eu vejo atletas de alto rendimento, eles contratam um fisioterapeuta para acompanhar eles durante toda a temporada. Por exemplo, tem o Marcelo Tchellin de Ribeirão Preto que acompanha o Cristiano Ronaldo. Tá? Ele esteve aqui em Ribeirão recente. O Cristiano Ronaldo convidou ele, contratou ele para ficar atrás dele o tempo todo. Tá? Então você entende todo o contexto desse atleta. É mais fácil e há uma responsabilidade, mais fácil em termos, mas há uma responsabilidade imensa. Acaba que o físico acompanhando o atleta ali a longo prazo, ele já sabe mais ou menos a fisiologia do corpo do atleta, né? Já mais sabe, ou menos não, sabe de cor e salteada, né? Sabe, e principalmente o aspecto mental, né? Como que ele vai reagir mentalmente. Já sabe como é que acorda, pô, hoje eu não vou fazer isso. Quais são os dias do mês assim que tá de mau humor, né? Andropausa. É diferente. Então, você já acorda, você já sabe já. E no time também, quando você tá inserido, você já sabe também o perfil de cada um depois de um tempo e vai tocando. Mas é diferente, sim. É bem diferente. É tudo subjetivo, né, Diego? Quanto tempo aquele determinado atleta demora para recuperar de determinadas lesões. Isso, então, o físico que acompanha um atleta de alto rendimento, ele sabe tudo isso, né? Tem a questão de ser subjetivo e tem também a questão tem muito questionário hoje validado que dá pra gente aplicar e falar, ó, tá nessa condição, tem testes de força que a gente vai quantificar, será que tem assimetria, será que tá simétrico, não tá? E tem essa questão realmente de, como é que esse cara acordou hoje, o que dá para fazer, esse exercício não tá encaixando, é melhor mudar um pouquinho. Tem algumas pessoas lá no consultório que eu vejo que o dia não chegou já um pouquinho diferente. Eu falo, não é essa estratégia, vou deixar um pouquinho na esteira ou na bicicleta para dar uma aquecida, ele entrar no ambiente e assim vai. E a gente vai adequando. Às vezes a pessoa não acorda bem mesmo, tá com algum aspecto psicológico não necessariamente relacionado àquela lesão, e aí ela você vai ali no seu consultório, você vai passar um exercício ali dentro para ela, que ela vai ter que exercitar aquele músculo, ela vai ter uma hiperreflexia naquele local de dor. Isso, a gente muda um pouquinho na hora. E o bacana da pessoa ficar sempre com o mesmo terapeuta, e se o terapeuta for capaz de entender esse quadro, ele consegue mudar essas variáveis. Tem gente que não gosta de treinar com muita carga. Então, o que vai fazer? Tira a carga e aumenta o número de repetição. Porque o resultado é o mesmo. Você treinar com muita carga e baixa repetição, ou baixa carga e muita repetição é mesmo. Foi bom você entrar nesse assunto. A gente ia partir para outro assunto agora, mas foi até bom você entrar nesse assunto, né? Porque o pessoal de casa aí, é uma discussão ampla aí que eu já li N artigos, enfim. O que é melhor para hipertrofia? Pouca carga e pouca repetição. Aliás, pouca carga com muita repetição ou muita carga e pouca repetição? Independe. Para nós atletas amadores. O resultado final, que hoje é apontado, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. Então, se você tem aquele indivíduo, eu gosto de treinar com muita carga e baixa repetição, ótimo, vai treinar com muita carga e baixa repetição. Aquele indivíduo que gosta de treinar com baixa carga e muita repetição, só que os dois casos tem que treinar próximo da falha ou falhando. E os treinos hoje, então, os treinos mesclados, como a gente costuma fazer, às vezes 10 repetições de 10 num músculo com baixa carga. E às vezes outros músculos com 8 repetições, 3 vezes com alta carga. Na OMS, até pouco tempo atrás, eu não me lembro o guideline, mas preconizava, assim, 3 de tanto. Não. Hoje, se vocês pegarem, o que ele preconiza? Até a última ou a penúltima repetição tem que ser penosa, tem que cutucar a musculatura. Isso já está descrito já. Isso independente do peso, da carga e da quantidade de repetições. A vantagem de baixa carga é que não há um cisalhamento, um risco muito grande para a articulação. Tá? Isso é bacana. Tem treinamento por oclusão vascular também, que oclui, diminui a carga, sobrecarrega a musculatura.
Então tem bastante estratégia aí que dá para adotar. E falando nisso, né, com o advento da tecnologia, com o advento aí absurdo da tecnologia nesses últimos tempos, então tá cada vez mais rápido, né, o advento da tecnologia. Quais as tecnologias que você tem usado na sua prática aí para ajudar nas reabilitações dos atletas de alto rendimento? Tecnologia, a mais básica, o arroz com feijão, o exercício mesmo. O exercício. O exercício. Tem o dinamômetro que verifica a força, quantifica, mas a mais alta tecnologia que eu particularmente uso é a ciência, é o que tem na ciência envolvida com exercício. Eu vou dar um exemplo, treinamento com aquelas roupas. Acho que eu ia falar aquelas botas de recovery que o pessoal coloca. Tem também, eu tenho lá também, a gente acaba usando, bacana. Tem recursos de elétricos, né, que mandam uma informação para a musculatura para ela contrair, mas esses recursos têm que ser muito bem encaixados. Não tem por que eu aplicar, por exemplo, um laser para aquele tendão se eu vou estar vendo aquela pessoa uma vez na semana. Então entra geralmente no tratamento crônico. Então é você usar as ferramentas que tem dentro daquela frequência daquele indivíduo para ter um resultado satisfatório. Eu prefiro um indivíduo que faz o que eu estou orientando durante a semana do que um indivíduo que vai lá uma vez na semana só para uma aplicação de algo que não vai ter efeito. Acaba que a pessoa abandona o tratamento, né? E acaba que o terapeuta está roubando o próprio paciente ou cliente. Porque não é um tratamento barato, né? Isso, não é barato. Antigamente eu tinha um certo preconceito com relação ao uso de tecnologias, pensando aquelas roupas que emitem sinais, que faz exercício com a roupa, tudo mais. Mas se a pessoa está movimentando, Márcia, é ótimo que está movimentando. Então, se colocou movimento no meio do caminho, ótimo, mantém, e depois a gente consegue aí ganhos a médio uma curiosidade minha mesmo, né? Ajuda, assim, você como profissional aí, né, especialista, o que você me fala a respeito, né? Essas roupas, né? Treinar com roupa, com essas roupas, às vezes, que dão eletrochoques, enfim, né? Isso é, digamos assim, uma vez por semana, treinando com uma roupa dessa, ou 3 vezes na semana praticando atividade física propriamente dizendo. Ótimo. Sem dúvidas, 3 vezes por semana praticando. Até pela saúde cardiovascular, né? Pela saúde cardiovascular, mas se for pensar, eu vou lá uma vez, eu uso aquela roupa, tudo mais. E é um estímulo para eu começar o exercício. E além do uso daquela roupa, eu vou lá mais 2, 3 vezes na semana fazer exercício. Márcia, é ótimo. Está dentro do contexto daquele paciente. Mas se atribuir um ganho de musculatura, um ganho cardiovascular, um ganho sistêmico nesse indivíduo pelo uso da roupa, para quem tem contração muscular, que consegue contrair a musculatura, aí eu não sou muito a favor. Tá? O recurso a eletro, ela é muito bem utilizada para indivíduos que foram operados, que não conseguem ativar a musculatura. A musculatura porque está inativa, né? Aí muito bom, você tem um sistema externo que emite uma informação para a musculatura. Aí ela contrai em associação ao indivíduo tentando contrair em conjunto. E indivíduos aí pensando em reabilitações neurais, tudo mais, pós-cirúrgicos, muito bacana. Mas se o cara tem a capacidade de contrair a musculatura, não tem por que utilizar, desde que seja um pontapé inicial para aquela pessoa fazer o exercício. Um estímulo, né? Um estímulo. Acaba sendo um custo que eu alto não estou crucificando quem faz uso, uma empresa, mas ótimo. Mas quem já tem contração muscular, Márcia, desde que for um estímulo inicial, ótimo. E Diego, assim, a gente que é atleta amador, né? Recreacional. Quando que a gente deve procurar, você fala pro pessoal de casa aí, quando que a gente deve procurar um fisioterapeuta? Alguma dor, algum tipo de lesão, algum tipo de dor que você fala, isso não é fisiológico da atividade física, deve procurar, já é patológico, quando que você orientaria? Geralmente na área da fisioterapia, os indivíduos já têm uma queixa. Vou no físio porque eu tô com dor, né? Tem alguma coisa diferente aqui, eu vou fazer uma liberação miofascial, uma massagem. Geralmente vai por esse lado, cai no físio por esse aspecto, mas o recomendado é você encontrar um fisioterapeuta que te oriente de maneira correta, né? Você tá dentro do ambiente de treino,
que dá para eu fazer para prevenir lesões em ombro? Eu sou nadador. Tem estudos que mostram que depois de X mil horas a gente vai ter uma lesão em ombro. Mas são indivíduos, são sujeitos que provavelmente já são muito bem estudados dentro da área esportiva, tá? Porque geralmente o indivíduo começa com um profissional de educação física, alguma coisa acontece nesse sistema, gera um desconforto, não que o profissional de educação física lesou esse indivíduo, né? E ele acaba caindo na fisioterapia. Mas nada impede de um indivíduo ir até o fisioterapeuta para entender o que eu posso estar utilizando para prevenção. E assim como o profissional de educação física também tem toda a bagagem aí para entender onde que dá para trabalhar, tá? O que dá briga hoje são as duas áreas, né? O profissional de educação física, ele muitas vezes querendo reabilitar e muitas vezes o fisioterapeuta querendo treinar o indivíduo. Passar exercício. Isso. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Aí cada um respeitar a sua área. Então, assim, o que eu pude perceber, né? Nessa sua área é tudo muito subjetivo, né? Tem as questões objetivas que a gente tenta controlar, né? Mas tem a questão em torno desse indivíduo, que a gente também tem que entender e adequar. E assim, para o pessoal de casa, para a gente terminar, né? Encerrar, quais dicas você daria para um atleta, até tanto de alto rendimento como atleta recreacional? Para ele, essa pessoa que ficou, igual eu contei aqui, né? Fiquei 14 dias sem fazer atividade física. Pra gente voltar à atividade física, né? Começa com baixo peso. Quais as dicas você dá para essa pessoa que ficou um tempo sem realizar uma atividade física, né? Tanto o atleta amador quanto o atleta de alto rendimento, para ele retornar às atividades? Primeiro, gere um vínculo com algum terapeuta que você tem confiança e que ele seja capacitado para você conversar. Por exemplo, 14 dias parada, eu ia falar, tem alguma coisa errada aí, não precisaria ficar parada 14 dias. Você já está entrando nesse treinamento e tudo mais. Então, minha recomendação é essa. Encontre um profissional bom da área, que ele consiga te orientar, explicar adequadamente em termos fisiológicos. Claro que não precisa usar uma nomenclatura científica. Começar realmente com progressão de carga, calma, adequar todo o ambiente. Mas assim, ficar parado hoje não existe mais. É pior, né? Tá? É pior. A não ser que esteja num quadro muito agudo, gripado, o exercício vai inflamar, acabou de fazer cirurgia. Mesmo em cirurgia, Márcia, o indivíduo ele pode fazer exercício, operou, não sei, perna direita, você tem a outra perna para trabalhar, você tem o tronco, o braço. Então, em muitos casos, Márcio, o indivíduo ele não vai parar. Tá? Se você trabalhar a perna não operada e a outra operada e engessada, você vai ter transferência de força entre os segmentos. Então, na hora que tirar o gesso, o resultado vai ser melhor. Dá para usar alguma atividade de membro superior para manter a capacidade cardiorrespiratória, e a hora que tirar o gesso, ele vai estar melhor para voltar. Então, minha recomendação é essa: gere um vínculo bom com o terapeuta, que ele seja capaz aí de explicar direitinho aí qual a demanda e mantenha o movimento. Nosso corpo é feito para movimentar. Para movimentar, tá? Desde os primórdios. Fomos feitos para caçar. Aquela síndrome do repouso aí já é passado, fica quieto aí que vai melhorar. Não é assim, não é esse caminho. Então, na verdade, não existe, até existe, né? Mas na verdade a recomendação é não ficar tanto tempo parado. A recomendação é não ficar parado, tá? E eu falo, o ganho do exercício não é para agora. O ganho do exercício é para médio e longo prazo. Você está fazendo exercício para quando chegar lá na frente, falar, pô, minha musculatura que bacana. Eu consigo fazer minhas atividades durante o dia, eu consigo pegar minha neta, meu neto no colo, eu consigo me deslocar da sala, eu consigo viajar, pegar o carro, aproveitar a vida e a imagem que se tem hoje de idoso é uma imagem em cadeira de roda, nas placas da rua tem um idosinho lá, tudo. É uma imagem que tem que ser desfeita, não é? Tanto 60 mais fisiculturista hoje em dia, pois né? Hoje tem tanto recurso, chegou em determinada idade, tem um recurso de drogas, medicamentos que vão favorecer também, há um preconceito com relação a isso tem que ser muito bem estruturado
o uso também. Existe Mas tem preconceito muito com a própria recurso. creatina. Pois é, a creatina, eu já escutei falar, tem evidências que apontam muito bem para a creatina, falam de sistema sobrecarga renal, mas não tem nada disso. Esse é assunto para outro podcast, né? Eu gosto bastante. Também. Tem muito bate-papo. Eu gosto bastante do assunto de suplementação, a parte de... tem muito recurso. Anabolismo, tem muito preconceito hoje em dia, e na Tem. população idosa, se bem indicado, ele é bem mais benéfico, Sim. né? Indivíduos acamados fazem Sim. uso também, então o próprio uso de testosterona, a pessoa parada, ela vai desenvolver massa magra sem exercício, que é um fator importantíssimo para quem está lá acamado, e assim vai, mas tem que encaixar direitinho no contexto aí. É assunto para outro bate-papo, né? Sim. E você aí de casa que esteve com a gente, siga a nossa página no YouTube, curte, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho para receber as notificações e muito obrigada.